O título é esse que está exposto para os irmãos, A Mão que Governa a História. Vamos ler os 5 primeiros versos e depois, durante a exposição, vamos ler o restante. Diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Antes da gente entrar de fato nesse texto e vermos essa história, a história do capítulo 12 de Atos, deixe-me lembrar rapidamente o livro que temos em mãos. Irmãos, o livro de Atos é um livro especial, tanto para o Novo Testamento, mas principalmente para a igreja, inclusive a igreja hoje. Então, quando a gente abre o livro de Atos e a gente vê essas histórias, a igreja crescendo, se multiplicando, avançando, apesar das perseguições, da grande fome que já tinha se instalado, e de todos os problemas que a igreja vinha enfrentando, a gente olha para essa história e a gente vê a nossa história. Porque o livro de Atos termina lá no capítulo de número 28, mas a história da igreja continua até hoje. E o processo ou o motivo pelo qual a igreja do Senhor teve tanto sucesso não é outro, senão o poder do Espírito nos atos da igreja. É interessante, irmãos, que na história da igreja, alguns estudiosos já sugeriram mudar o título do livro de Atos. Até porque, segundo eles, isso não faz jus ao conteúdo do livro. Eu concordo com esses teólogos. O título mais tradicional se chama Atos dos Apóstolos, mas alguns sugeriram que se chamasse, por exemplo, Atos do Espírito Santo. Por isso eu gosto de chamar o livro de Atos de O Poder do Espírito nos Atos da Igreja. Por que igreja, pastor? Porque eu acho que Atos dos Apóstolos não faz jus ao texto. Porque embora os apóstolos tenham protagonismo no texto, mas, irmãos, nós temos diáconos pregando, derramando seu sangue em favor do reino. Nós temos evangelistas pregando o evangelho. Por exemplo, Samaria alcançada por Filipe, em primeiro lugar. Depois os apóstolos chegam, consolidam o trabalho. Mas, veja, sem falar em vários outros discípulos anônimos que pregaram, que espalharam a mensagem. Quer ver um exemplo disso? O capítulo anterior, capítulo 11 de Atos. Quando você lê a história da plantação da primeira igreja, quase falei batista, da primeira igreja nos confins da terra, parece uma igreja batista ali, né? Mas a primeira igreja nos confins da terra, a igreja de Antioquia da Síria, essa igreja não foi plantada por apóstolos. A primeira igreja, no fim do mundo, não foi plantada por apóstolos. Foi por discípulos que fugiam da perseguição na época de Estevão. Eles foram fugindo e, ao mesmo tempo, pregando. Fugindo da perseguição e espalhando o evangelho, até que fundaram, então, a igreja de Antioquia. Então, por isso, o poder do Espírito nos atos da igreja me parece mais adequado para esse texto. E isso também, irmãos, conecta a gente ao tema de hoje e ao texto de hoje. Um pequeno verso, no capítulo 11, eu queria que você, por favor, lesse com a gente, aqui comigo, lá no verso de número 21, finalzinho do relato desse sucesso extraordinário da igreja de Antioquia, uma igreja que vai se tornar o centro do cristianismo do primeiro século, uma espécie de entreposto missionário. Versículo 21 diz assim: a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Veja, irmãos, que texto belíssimo. Então a gente olha para Antioquia agora com outros olhos. Não foi a oratória daqueles homens, não foi a capacidade intelectual deles, não foi muito menos os modelos de crescimento de igreja que aplicaram naquele lugar. A prova ou o motivo do sucesso daquela igreja se deu simplesmente porque a mão do Senhor era com eles. Por isso o tema de hoje. E antes de chegar no tema, deixe-me dizer um pouquinho sobre a tradição da mão do Senhor na Escritura. Quando Lucas usa essa expressão, a mão do Senhor estava com eles, Lucas está relembrando, rememorando uma longa tradição no Antigo Testamento sobre a mão do Senhor.
que nada mais é do que a gente chama hoje de a doutrina da providência de Deus, a mão invisível que sustenta o universo e que governa a nossa história. Quando a gente olha para essa tradição ela remonta ao livro do Êxodo. Olha que especial, irmãos. Sabe onde aparece a mão de Deus agindo pela primeira vez? Nas pragas do Egito. Se você ler Êxodo capítulo 9, verso 3, você vai ver que a mão do Senhor é que trouxe todas aquelas pragas para o Egito. Só que a mão do Senhor não age somente contra os nossos inimigos, ela também age a favor do povo de Deus. No capítulo 13, verso 3, é a mão do Senhor que vai resgatar o seu povo como a mão forte e poderosa do Egito. Se você continua a leitura no texto da Páscoa, enfim, por exemplo, Êxodo 13, 14, ali a gente tem o texto que fala para ensinarmos para os nossos filhos, para contarmos essas histórias. E como é que essa história seria contada? Como é que ela seria resumida? Com a mão do Senhor no centro de toda essa história. Veja, verso 14 de Êxodo 13 diz assim: no futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem, que significa isto? Digam-lhes, com a mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. E a mão do Senhor, irmãos, continua avançando por todo o Antigo Testamento, pelos profetas, pelos salmos, e a gente viu isso em toda a Bíblia Sagrada. Bom, mas nem tudo são flores, irmãos. Nem tudo são flores. Parece que a história do povo de Deus não é linear. Pelo contrário, é cheia de altos e baixos. A mão do Senhor também aparece, digamos assim, um pouco desajustado no pensamento de alguns irmãos na história da igreja. O exemplo que eu cito é Noemi, por exemplo. Lá em Ruth, capítulo 1, verso 13, quando ela está tentando se despedir das suas noras, depois da tragédia que viveu em um país estrangeiro, fora de casa, agora ela decide voltar para casa, mas antes de voltar ela diz para as suas noras o seguinte: a mão do Senhor se voltou contra mim. Esse é o motivo da amargura dela. Esse é o motivo do sofrimento dela, segundo a sua própria percepção. A mão do Senhor se voltou contra mim. Asaf, no Salmo de número 77, e no finalzinho a gente vai retornar a esse Salmo, ele também fez uma leitura. A leitura do seu sofrimento, talvez o sofrimento do povo, no Salmo 77, foi no verso 10 descrito por ele mesmo. Assim: o motivo da minha dor é que a mão do Altíssimo não age mais. Então, irmãos, esse é o motivo por que trouxemos esse tema aqui hoje. Essa é a minha preocupação nessa manhã. Porque eu sei que eu estou falando para um auditório, para uma igreja, que reconhece o que está escrito no quadro, que entende e já entendeu a doutrina da providência, que conhece e confia na mão poderosa do Senhor, que sustenta a criação, mas ao passo que governa a história. Então eu sei que o que está escrito no quadro você acredita. Mas, irmãos, há uma preocupação com tudo isso. Que, ao mesmo tempo em que olhamos para a mão que governa a história maior, a criação, quando olhamos para a nossa própria história, a gente pode se perder um pouco. Porque talvez naquele momento estamos vivendo situações difíceis, complicadas, perdas, luto, doença na família, enfim, são tantas coisas que podem nos tirar do rumo. E quando a gente olha para a nossa história, nesses momentos, não parece que a mão da providência está agindo nela. E talvez a gente possa fazer coro com Noemi e com Asaf, dizendo: a mão do Senhor se voltou contra mim, ou simplesmente a mão dele nem age mais. Por isso, Atos capítulo 12 nos ajuda a ver a mão de Deus agindo na história, apesar da nossa história, que no caso deles vai contar com um apóstolo morto, o outro sendo preso, e um rei fajuto, o melhor adjetivo que eu achei para ele, um rei fajuto, ascendendo no trono, ganhando poder e prestígio, e vários outros irmãos anônimos sendo presos e perseguidos por esse rei fajuto. Imagina a igreja nesse momento, lendo o que Lucas vai escrever um pouquinho antes. A mão do Senhor era com eles. A igreja crescia e muitos se converteram. Mas agora, debaixo de toda essa perseguição, será que a gente continua vendo a mão do Senhor agindo na história? É essa reflexão que eu quero causar com os irmãos. Por isso a grande lição de hoje, escute isso. Anote no seu coração. A igreja enfrenta seu pior momento desde a morte de Estevão. Um apóstolo morto como herege. O outro preso e aguardando a sentença. Tudo isso pelas mãos de um rei perverso
enganador e ególatra. Mas apesar dessas notícias, vemos Deus respondendo à oração de crentes de fé pequena, resgatando um servo sonolento e reduzindo a comida de vermes, o rei que tentou parar o avanço do reino. Bom, a gente dividiu o nosso texto em 4 momentos, bem simples e rápido, mas é uma estrutura que eu queria explicar isso para você, que é uma tentativa de rivalidade. Eu quero que você grave essa palavra. Tentativa. Porque é óbvio, irmãos, que, como disse o rei babilônico lá em Daniel capítulo 4, ninguém pode impedir a mão de Deus. Muito menos Herodes. Então, o que o nosso texto vai mostrar é a tentativa de um dos nossos inimigos na história de tentar rivalizar com a mão de Deus. A gente já sabe o que vai acontecer, né? No final, ele vai acabar destruído e envergonhado. Bom, mas vamos seguir a estrutura. Primeiro, a mão de Herodes matando e prendendo apóstolos. Segundo, a mão do Senhor libertando Pedro das mãos de Herodes. Terceiro, a mão de Herodes contra as cidades de Tiro e Sidom. E por último, a mão do Senhor abatendo os poderosos. Então me acompanhe a partir do verso de número 1, verso 1 ao 5. Em primeiro lugar, a mão de Herodes matando e prendendo apóstolos. Deixe sua Bíblia aberta aí. Bom, a primeira notícia que temos no texto, irmãos, ela não é boa. O primeiro nome que aparece, quase que nas primeiras palavras, é o nome desse rei, desse homem. E o que ele está fazendo? Prendendo, perseguindo a igreja. E o primeiro golpe dele, Herodes, vamos chamar aqui que ele tem uma mão pesada. Uma mão pesada e cruel. É contra o apóstolo Tiago. Então, antes de falar de Tiago, deixe-me apresentar você a esse Herodes. Esse Herodes é o Herodes Agripa I. Ele é neto do Herodes o Grande. Você vai lembrar, é aquele que mandou matar as crianças para tentar, de alguma maneira, impedir o nascimento de Cristo. Ele também é sobrinho de Herodes Antipas, que matou o João Batista por motivos fúteis. Enfim, esse é um homem que vem de uma família e de uma tradição de reis loucos e que tinham ódio das coisas de Deus. Bom, só que esse Herodes tem um diferencial em relação aos outros Herodes. Os outros Herodes, inclusive o Grande, rivalizavam com o povo judeu. Historicamente falando, Herodes Agripa, o nosso Herodes aqui, ele é o Herodes mais judeu de todos os outros e que conseguiu mais apoio do povo judeu do que todos os outros. Os historiadores vão nos ajudar a montar essa cena. Porém, no verso de número 3, você já tem uma ideia clara da intenção desse homem e de quem é esse homem. Eu acho, irmãos, que Herodes fez um estágio no Brasil, né? Herodes Agripa é um político nato, a pior expressão dessa palavra, né? Ele age por interesse, ele vai enganar todo mundo, ele vai aprender o que é que agrada os judeus para então governar os judeus. Por um momento, Flávio José vai dizer que os judeus estavam do lado de Herodes Agripa. Por outro momento, então, eles começaram a ver, opa, peraí, esse camarada quer enganar a gente. Então, ele é um político formado. Bom, alguns elementos provam isso. Primeiro, ele era meio judeu, visto que seu avô se casou com uma mulher judia. Segundo, ele declarou apoio público aos judeus, coisa que nenhum outro Herodes tinha feito, e ele resolveu morar no palácio de Jerusalém. Os outros Herodes moravam em cidades gentílicas, ele foi o único que morou no palácio de Jerusalém. Calma que vai piorar. Terceiro, quarto, ele visitava o templo todos os dias. E de acordo com Deuteronômio 17, ele fazia o que a lei mandava o rei fazer. Sabe o que ele fazia? Ele lia uma porção do livro da lei todos os dias no templo. Tudo isso por quê, irmãos? Para agradar os judeus. Mais ainda, ele foi intitulado rei da Judeia. O único que tinha recebido esse título foi Herodes o Grande. Então já tinha anos, décadas, em que o governo da Judeia passou pela mão de romanos, de procuradores como Pôncio Pilatos, e agora o imperador Cláudio, o imperador Cláudio resolveu nomeá-lo como rei da Judeia. E ele está buscando esse apoio, esse prestígio. Bom, o primeiro golpe dele, irmãos, infelizmente, foi prender irmãos da igreja, e sobretudo Tiago. Tem duas coisas sobre Tiago que eu quero falar e lembrar para você aqui, sobre essa morte cruel e horrenda.
que ele fez. Primeiro, quem é Tiago? Irmãos, Tiago, ele é irmão de João, os famosos filhos de Zebedeu, um dos primeiros discípulos de Jesus Cristo. Mais ainda, entre os 12, a gente sabe que Jesus tinha os seus íntimos. Não é simplesmente desprezar os outros, mas Jesus tinha 3 colunas, 3 servos, que iam em lugares que os outros não iam. Se você olhar os momentos mais decisivos de Jesus Cristo, tem 3 ao lado dele: Pedro, Tiago e João. Esse é o nosso Tiago. Ele estava com Jesus, por exemplo, na transfiguração, no Getsemane, nos piores momentos do mestre, estava ele lá. Monte das Oliveiras, Tiago estava lá. Seja para orar, vigiar ou até para dormir, Tiago estava lá. Bom, o que eu quero dizer, irmãos, é que esse é o segundo grande mártir da igreja. Esse é o homem que está morrendo ao fio da espada, por ordem de um rei louco. Esse é o apóstolo que está tombando aqui. Tiago, irmão de João, um grande apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Um íntimo do Senhor Jesus. Mas a segunda coisa é que morrer à espada, segundo o livro de Deuteronômio, era uma morte destinada somente aos hereges. Então, além de morrer, ele está morrendo, sendo acusado de heresia, de introduzir heresia no meio do povo de Deus. Morto, esquecido, como herege, por ordem de um rei louco. Mas Herodes não para por aqui. O segundo ato dele, e esse deve ter sido comemorado, irmãos, foi prender o apóstolo Pedro, aquele que era o líder do cristianismo nesse momento. Prendeu Pedro, imagina a comemoração que ele teve. Isso se traduz, irmãos, nosso texto vai dizer que Herodes colocou 16 soldados para guardar Pedro. Isso não era normal. 4 escoltas ou 4 turnos de 4 soldados. O texto vai dizer 2 ficavam acorrentados a ele e 2 guardavam a cela do lado de fora. Sem falar as guarnições que ele vai colocar, as camadas, para proteger, ou melhor, para guarnecer e impedir que alguma coisa aconteça. E não se engane, a intenção aqui não é outra senão matar Pedro. Só que aqui, irmãos, a história começa a ficar mais clara para a gente. Talvez o primeiro momento em que os planos de Herodes não vão conseguir se concretizar. Por quê? Porque ele prende Pedro na época da Páscoa. Há um elemento importante aqui. Ou seja, Herodes vai ter que esperar a festa terminar, para então julgar e matar Pedro. Mas calma, alguma coisa vai acontecer. Mas no fim do nosso relato, versos 4 e 5, aqui Lucas quase entrega o ouro. Lucas é aquele tipo de historiador que faz comentário teológico, é um historiador ruim para os dias de hoje, né? Ele faz comentário teológico, ele se entrega, ele adianta a história. Parece que ele sabe que a gente é curioso, né? Verso 4 e 5, olha só, juntos os 2 versos, olha o que dá. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Finalzinho do verso 5. Mas a igreja orava incessantemente por ele. Lucas já está dizendo para a gente, olha, esse tempo foi precioso porque a igreja perseverou em oração. Calma, vamos chegar lá. Então, parece sim que a mão de Herodes é, sem dúvida, pesada e cruel. Mas calma, Herodes está prestes a descobrir o que Saulo de Tarso descobriu, que quando você luta contra a igreja, você luta contra o próprio Cristo. Segundo lugar, a mão do Senhor libertando Pedro das mãos de Herodes. Me acompanha na leitura, versos 6 ao 11. Na noite anterior ao dia que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Preso com 2 algemas e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se, calce suas sandálias. Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. Saindo Pedro o seguiu. Não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou
das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Como é que nós vamos ver a mão de Deus libertando Pedro das mãos de Herodes? Em primeiro lugar, Deus responde à oração da igreja apesar da nossa pouca força, apesar da nossa fraqueza. Bom, a informação mais importante desse momento talvez tenha te perdido nos olhos. Talvez se perdeu na nossa leitura. Mas eu vou lembrar para você. A informação mais importante aqui são duas coisas. Na noite anterior, e Pedro dormindo. Lembra que eu disse? Herodes prendeu Pedro. Mas ele tem que esperar a Páscoa terminar. Só que essa noite é a noite derradeira. É a última noite da festa. O que significa isso, irmãos? É a noite que antecede o julgamento e, como consequência, a punição de Pedro, a morte. Então a gente está literalmente uma noite antes de morrer. Tira Pedro da história e se coloca lá. Você está acorrentado agora a 2 soldados romanos. Você está esperando a noite começar e quando ela terminar, o julgamento começava bem cedo pela manhã. E você então seria morto, provavelmente igual Tiago, como herege ao fio da espada. Aí a pergunta é, o que você faz nessa noite? Eu sei o que Pedro fez. Sabe o que ele fez? Dormiu. Deixa eu explicar esse ponto para você, porque esse ponto pode ser mal interpretado. Você pode olhar para o sono de Pedro como o sono da negligência. Talvez tenha gente lendo isso aqui e pensando assim, Pedro está errado. Ele tinha que fazer uma vigília de oração, meu amigo. Primeiro que se fosse eu e você, a gente nem dormiria. Né? Não tinha remedinho naquela época. A gente não dormiria. Estou acorrentado, meu amigo, amanhã a gente vai morrer. Pedro está dormindo e o texto dá a entender que é um sono pesado, meu amigo. O sono pesado aqui, irmãos, não é o sono da negligência. É o sono da paz. Pedro entendeu com todas as linhas o que está escrito no quadro. E muito provavelmente, como um bom cristão que era, Pedro fez suas orações. Claro. Antes de dormir, quando a hora já se findava, ele orou, irmãos. Quem sabe orou o Salmo de número 2. Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Do seu trono nos céus, o Senhor se põe a rir deles. Muito provavelmente ele fez isso. Mas depois, sabe o que ele fez? Ele pensou, a minha vida não está nas mãos de Herodes. A minha vida está na mão do soberano. Por que não dormiria hoje? Deixe-me tirar um sono tranquilo, quem sabe amanhã eu não abro os olhos de uma vez por todas na frente de Cristo. Ou quem sabe algo aconteça e ele me liberte. Aconteceu a segunda coisa. Ele está dormindo, não o sono da negligência, mas o sono da certeza de que Deus cuida da sua vida. Bom, deixe-me seguir. O milagre acontece, o anjo aparece, a luz brilha, ele acorda Pedro, as algemas caem no chão, eles passam pelas 2 guardas, o grande e pesado portão de ferro da cidade se abre sozinho. Quando sai lá do lado de fora, Pedro então diz a célebre frase, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar. De onde? Das mãos de Herodes. Concluindo, irmãos, a gente pode dizer, parece que a mão de Herodes não pode impedir a mão de Deus. Mas com certeza, a mão de Deus pode frustrar os planos de Herodes. Bom, ainda nesse ponto, falando sobre como Deus resgatou o seu servo das mãos de Herodes, a segunda verdade que a gente aprende aqui é que Deus responde à oração da igreja, apesar da fé pequena dela. Eu não vou ler por causa do tempo, mas o texto é aquele encontro um pouco cômico, até diria isso. Parece engraçado a leitura disso aqui. Porque Pedro agora sabendo, fui liberto, um grande milagre aconteceu. Para onde que ele vai? Para a casa de Maria. Maria, mãe de João Marcos, o nosso evangelista. Aquele que escreveu o primeiro evangelho da igreja, o evangelho de Marcos. Ao que parece, essa mulher era uma mulher rica. Tinha posses, uma casa espaçosa e provavelmente uma igreja funcionava em sua casa. Então Pedro é liberto da prisão e ele vai para onde? Diretamente para a igreja. A igreja está orando por mim. Pessoal, vamos orar agora por outro tema. Vamos orar por outro assunto. Eu estou livre. A ideia era essa. Ele passa rapidinho lá. Quando ele chega na porta, uma serva chamada Rode escuta a voz de Pedro. E a coisa engraçada aqui é essa.
porque ela, ao invés de abrir a porta, ela fica tão emocionada, tão alegre, que ela escuta a voz de Pedro e corre para avisar. Ou talvez com medo também, né? Correu para avisar. Gente, Pedro chegou aqui. É Pedro que está na porta. O texto diz que os irmãos, olha só, olhe para isso. A igreja que estava orando incessantemente, alguém disse lá dentro assim, você está fora de si. Em outras palavras, a menina aí não bate bem, não. Eles recorreram, inclusive, ao misticismo. Havia uma crença judaica, que, de alguns judeus, tá, não eram todos, que o anjo protetor de uma pessoa podia assumir a forma dessa pessoa. Assumir a aparência dela. Né? E aí é melhor apelar até para o misticismo, para a crendice, do que acreditar que Deus ouviu a nossa oração. É Pedro. Pedro grita lá de fora, bate mais uma vez na porta, e quando eles veem Pedro, o texto diz que eles ficam perplexos. E aí, nesse momento, o que era uma história engraçada, fica um pouco preocupante, irmãos. Porque a igreja está orando para isso acontecer, mas quando isso acontece, a igreja fica sem acreditar. Qual é a conclusão que a gente tira disso? É que é possível que muitas orações que a gente faz, a gente não crê de verdade no coração. É possível que muitas vezes, quando você está diante de situações difíceis como essa, que eles estão enfrentando, que você até ore a Deus, que você até diga com seus lábios que você acredita no que está escrito ali. A mão de Deus governa. Mas será que você crê realmente nisso? Ou será que você não ora pelo melhor e, na verdade, fica esperando pelo pior? Você meio que se antecipa para evitar a frustração. Deixa-me dar um rápido exemplo disso. Lá em nossa igreja, a gente acabou de descobrir uma irmã, uma boa irmã, que recebeu aquele terrível diagnóstico de câncer. E quando eu fiquei sabendo, infelizmente já é aquele câncer bem avançado. Uma coisa terrível. A família é atingida, algumas pessoas acabam se desestruturando, não é o caso dessa irmã, está feliz, com um belo sorriso no rosto. Mas eu disse para ela algumas verdades e começamos a orar. Alguém me fez uma pergunta. E me perguntaram assim, pastor, o senhor não acha que orar para Deus curar o câncer é dar falsas esperanças para essa irmã? Veja, irmãos, uma pergunta que eu tenho uma resposta muito rápida e fácil para ela. Orar para Deus curar essa irmã não é dar falsas esperanças para ela? E a resposta foi simples. E eu disse, por que seria dar falsas esperanças se nós estamos orando e pedindo ao Deus que criou e que salvou ela, e dizendo assim, Senhor, cura a tua serva de acordo com a tua vontade. Não é isso que a Escritura diz? Que temos que ter confiança, porque se pedimos qualquer coisa de acordo com a sua vontade, assim Ele fará, irmãos. Talvez a gente tenha perdido a fé. Como vimos aqui o nosso irmão Álvaro, é isso? Álvaro aqui diante de nós. Foi as primeiras pessoas que eu falei quando cheguei, né? Olha que boa coincidência. Nós oramos, irmãos, para quê? Para Deus dar força para Pedro na prisão e enfrentar a espada? Para, Senhor, cuida do coração dele nesse momento de dor e sofrimento. Sim, a gente ora para isso também. Mas, em primeiro lugar, a igreja orou para libertá-lo. Claro, de acordo com a sua vontade. Mas Deus pode fazer, irmãos. E a gente precisa resgatar isso. Bom, a surpresa deles mostra que eles tinham uma fé pequena. Mas, pela graça de Deus, apesar da fé pequena, Deus fez o milagre. Bom, por último, a gente vê o nosso texto ali e os inimigos começam a tombar. Lucas está mostrando para a gente, calma, a mão de Deus está no controle da história. Herodes fica tão irado com os soldados que já manda matar a guarda inteira. Vocês deixaram o meu melhor prisioneiro escapar. Bom, para fechar esse ponto, eu preciso dizer isso. Que a igreja aqui, irmãos, por mais que tivesse uma fé pequena, ela não fez grandes protestos. Ela não fez grandes barulhos. Pedro não estava gritando com os soldados na prisão. Pedro orou e foi dormir, muito provavelmente. A igreja estava reclusa, orando incessantemente. O grande comentarista da história da igreja, chamado Matthew Henry, tem uma frase famosa onde ele diz que a igreja tem dois braços. Um são as lágrimas, o outro é a oração.
E é com esses dois braços que a igreja luta. Amém, irmãos? Terceiro lugar, para a gente avançar, a mão de Herodes contra as cidades de Tiro e Sidom. Novamente, irmãos, a gente vê a mão pesada de Herodes. Essas cidades, ao que parece, sempre foram aliadas da Judéia, cidades importantes do ponto de vista comercial, marítimo, etc. Mas eram cidades que eram fraquíssimas do ponto de vista agrícola. Dependiam de todos os alimentos que vinham, então, da Judéia. Alguma coisa aconteceu, a gente não sabe o que é, que os líderes dessa cidade irritaram Herodes. Deixaram esse rei desequilibrado, que já era, mais desequilibrado ainda. E o que ele fez? Simplesmente ele cortou o suprimento de alimentos para Tiro e Sidom. O que esses líderes pensaram? Vamos tentar de alguma forma conversar com o rei e vamos tentar agradá-lo. Conhecer alguém, marcar uma reunião, e essa reunião mudou tudo. Sabe por quê? De opositores, eles viraram adoradores. Ou como a gente vai chamar hoje, de bajuladores. Porque é isso que eles fizeram. O nosso texto vai dizer que quando Herodes discursou, sentado no seu trono, eles responderam assim: uau, ele tem uma voz de Deus. Ele tem uma voz que parece Deus. Flávio Joséfo vai completar essa história, né? Vai complementar. E ele vai dizer que nessa reunião, o Herodes não só falava como uma divindade, mas como o povo disse que inclusive ele estava vestido como uma divindade. Vestido e falando. Será, irmãos, que Herodes intencionou isso? Eu não acredito muito. Herodes tocou o estômago deles. Eles tocaram o ego de Herodes. Eles sabiam que o homem era orgulhoso. Peraí, o que ele é? Rei? Então peraí, vamos consagrar ele a apóstolo. Ou melhor, apóstolo não. Apóstolo seria hoje, né? Vamos consagrar ele a Deus. Ele é rei? Vamos fazer dele divino. Bom, foi isso que eles fizeram. Herodes novamente mostra a sua mão pesada. Mas a história está acabando. Quarto e último lugar, a mão do Senhor abatendo os poderosos. Olha o contraste do verso 23. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu. Irmãos, esse contraste aqui, é o penúltimo deles, é extraordinário. Porque a palavra verme aqui além dela ser literal, ela é proposital. Aquele que acabou de ser intitulado como Deus, vai morrer como qualquer homem mortal. O que de fato ele era. De divino não tinha nada, vai morrer comido pelos vermes. Esse vai ser o fim trágico dele. Só que aqui, abre um parêntese, a gente tem uma lição poderosa nesse momento. Sabe qual é a lição, irmãos? Que existe um crime no universo que será punido não pelos vermes da terra, mas pelo lugar em que o fogo não apaga e o verme não é consumido. Sabe qual é esse crime, irmãos? O crime de não dar glória a Deus. Tem gente dentro da igreja fazendo coro com o movimento secular e achando que glorificar a Deus é opcional. Enquanto que a palavra de Deus, mais uma vez, vai deixar claro para a gente que não glorificar a Deus é um crime mortal. Então, de uma certa maneira, o julgamento de Herodes, o fim de Herodes, é a antecipação do juízo final, irmãos. O que a gente está vendo aqui é o que vai acontecer no fim dos tempos, onde todos os ímpios, e ímpio literalmente significa aquele que não glorifica a Deus, serão julgados e condenados por toda uma eternidade. Onde eu disse, o fogo não apaga e o verme não morre. Bom, esse é o crime de não glorificar a Deus. Mas o nosso texto termina, irmãos. Lembra que eu disse? O nosso historiador gosta de fazer comentário teológico. Olha o último contraste dele. Entretanto, esse entretanto engloba o texto inteiro. Entretanto, ou seja, apesar do sangue dos mártires, ou talvez até por causa deles, apesar da fúria dos reis, apesar da prisão dos servos, apesar da intenção maligna de parar o reino, olha o que ele diz, a palavra de Deus continuava a crescer e espalhar-se. Ou seja, irmãos,
toda a atividade foi frustrada. A mão de Herodes não pode impedir a mão de Deus. Bom, eu quero concluir nessa manhã, voltando àquela nossa reflexão inicial. Aquela pergunta que fizemos, como continuar vendo a mão de Deus na história, apesar da minha história, nesse momento? É possível que tenha pessoas aqui, que de fato, hoje ou recentemente, passaram por algumas dificuldades. E talvez essa pergunta estivesse entranhada no seu coração. Talvez você ainda continue fazendo essa pergunta. Quer ver uma pergunta que tem tudo a ver com o texto e com isso que eu disse? Quer ver? Por que Pedro e não Tiago? Vê se essa não é uma pergunta que a gente faz. Lembra o que eu disse para você? Tiago era um íntimo de Cristo. Estava com Jesus nos melhores e piores momentos de Cristo. Os outros discípulos anônimos presos que provavelmente morreram ali. Por que Deus manda o seu anjo só para libertar Pedro? E isso é tão curioso que, coincidentemente, Pedro desaparece do relato bíblico. Vai ter uma rápida aparição ali no Concílio de Jerusalém e depois só dá Paulo. Claro que Pedro, a gente sabe que pela história ele foi pregar em outros lugares e teve uma relevância extraordinária. Mas o que eu quero dizer é, por que Pedro e não Tiago? Por que o irmão e não eu? Por que todos têm sucesso e eu não tenho? Por que os outros têm filhos e eu não? São coisas que já ouvi várias vezes na igreja. E a gente continua se questionando e questionando essas coisas. Irmãos, eu tenho certeza que nesse momento, a gente até sabe que a mão de Deus governa a história. Mas quando a gente olha para a nossa história, a coisa parece sem rumo. E aí duas coisas podem ter acontecido. Ou a mão de Deus agiu errado, que eu creio que ninguém vai pensar isso, ou a mão de Deus simplesmente não age mais. Aí a gente vai fazer coro com Asaf. E vai dizer assim, Senhor, o Senhor não age mais na minha vida. E aí eu quero voltar com você para o Salmo 77, rapidamente, só para a gente concluir, e responder essa pergunta. Mas antes de responder, eu só quero te dar um aviso. Essa resposta, irmãos, é uma resposta amarga. A resposta para essa pergunta é uma resposta um tanto dolorosa. Porque ela vai atingir você, o seu coração. Se você está fazendo essas perguntas, ou você conhece alguém que está fazendo essas perguntas, e veja, perguntas legítimas. Pergunta para crente. Isso é pergunta que só crente faz. A solução ou a resposta dessas perguntas atinge, fere o nosso coração. Porque fere o nosso ego. A base para responder essa pergunta é o autoesquecimento. É a lição que Asaf vai nos ensinar no Salmo 77. Me acompanha a partir do verso 7. Ele primeiro vai questionar, dizendo, irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira, refreou a sua compaixão? Depois dessas perguntas duras e pesadas, eu disse perguntas legítimas, que só crente faz. Ele vai ter uma conclusão, e a conclusão foi a que a gente leu, e vamos ler de novo, verso 10. Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Faz uma pausa aqui, irmãos. Eu sei que cada pessoa nesse lugar sabe que isso não é verdade. Sabe que se a mão do Senhor parasse de agir na nossa vida, a gente seria, no mínimo, destruído. Imagina, a mão dele, irmãos, sustenta o universo. E escreve a história. Não há um momento em que ele para de agir. Mas há momentos em que a gente não consegue ver o seu agir. Não é ele que parou. Não é ele que se ausentou. Mas é você que nesse momento, embotado pela sua dor, no meio da neblina escura, não consegue ver. Simples assim. Por isso ele diz, então pensei. No meio da sua dor, no meio da sua angústia, eu acho que a mão dele não age mais. Só que se a conclusão de Asaf é errada, a saída dele, irmãos, é perfeita. A saída é a saída para nós também.
Olha o que ele nos ensina dos versos 11 ao 15. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os seus antigos milagres. Pausa aqui. Geralmente, nesse momento, olha como é que a gente consola pessoas assim. A gente diz, irmão, não fala isso. Deus não parou de agir. Quer ver como é que a gente fala? A gente fala assim, ó, olha para a sua vida. Isso não está de todo errado. Mas olha para quantas vezes Deus agiu na sua vida. Olha os milagres grandiosos que Ele fez na sua vida. Isso não está errado, tá, irmãos? Mas isso está incompleto. Porque a solução de Asaf vai além da sua própria vida. Asaf sai desse turbilhão de dor, não olhando para a sua micro-história, mas olhando para a macro-história do povo de Deus. Não é olhando para os seus milagres que foram feitos na sua vida, mas é para os antigos milagres. Sabe para onde Asaf vai parar? Para o Êxodo. Ele vai lembrar, irmãos, as grandes obras de Deus, quando ele resgatou o seu povo. Verso 15, com teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. A solução, irmãos, é olhar para a Escritura. A solução é olhar para a redenção. A redenção de Asaf era a libertação do Egito. A nossa redenção foi a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Imagine você, no meio da dor, olhando para tudo escuro, está tudo parecendo errado, tudo sem rumo, eu não sei nem para onde ir, eu não consigo ver a mão de Deus. Mas se você der um passo atrás, esquecer um pouquinho de você, da sua história, e você se lembrar, ei, eu faço parte de uma história muito maior. Eu faço parte dessa grande história chamada História da Redenção. Então, naquele momento, você se lembra, ele morreu por mim, irmãos. A luz que Pedro viu brilhar dentro da cela, você viu brilhar no seu coração. As algemas caíram. Você foi solto dos seus inimigos. Você foi literalmente liberto do império das trevas e transportado para o reino do seu Filho amado. Você foi liberto das cadeias também. Você foi salvo pela mão forte e poderosa do nosso Cristo. Por isso, 3 conselhos finais. Não pare de orar pelo avanço do reino. Aprenda a descansar no meio da tribulação. E por último, não esqueça que você faz parte de uma história muito maior. Amém, irmãos? Bom, posso orar? Posso orar, Bruno? Obrigado. Vamos orar, irmãos. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Manhã de alegria, manhã de louvor, manhã, Senhor, de encontros, mas sobretudo, Senhor, nesse lugar onde tivemos o maior de todos os encontros, o encontro com a tua presença, onde experimentamos aqui as delícias do teu reino e um pequeno vislumbre, Senhor, do que será no grande culto na eternidade. Obrigado porque a tua igreja te adora e vai continuar te louvando até o toque da trombeta, Senhor. Até o Senhor vier chamar, seja individualmente ou todos nós reunidos. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez olhamos para a tua palavra e ela tem respostas para as nossas dores e nossos questionamentos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não abandonou a sua igreja lá em Atos capítulo 12 e o Senhor não abandona a sua igreja ainda hoje. Obrigado porque apesar, Senhor, das lutas, perseguições, dificuldades, perdas, lutas e tantos enfrentamentos que temos, com todas as dificuldades, nós podemos sair daqui dizendo, a mão do Senhor fez tudo isso. Obrigado, Senhor, porque a tua mão está com a tua igreja. E a tua igreja cresce, se desenvolve. Ela está, Senhor, crescendo não apenas em número, mas também, Senhor, em estatura, em maturidade, para a glória do teu nome. Por isso queremos te agradecer. E, Senhor, se há algum coração nessa manhã, fazendo esse tipo de oração ou de pergunta,
aflito e desesperado, Senhor. Talvez nesse contexto, que o Senhor abra os olhos espirituais. Que o Senhor faça, Senhor, esse irmão ou irmã olhar não para dentro, mas olhar para a grande história do povo de Deus. Olhar para a tua mão que não se cansa, que não se fadiga, e que com todo o teu poder tem sustentado a criação e governado a história. Lembra-nos, Senhor, dos teus grandes feitos. Lembra-nos dos teus antigos milagres, mas, sobretudo, lembra-nos, Senhor, do teu santo sacrifício na cruz do Calvário. Lembra-nos, Senhor, que foi por nós e por isso estamos aqui. Então, Senhor, fica conosco nesse domingo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos e mais uma vez obrigado pela oportunidade. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,